E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olha, na nossa aula de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das partes mais, digamos, intensas e ricas de todo o Antigo Testamento, os capítulos 13 a 23 do livro de Isaías. Eu sei, à primeira vista pode parecer um papo meio antigo, né? Uma lista de impérios que já viraram pó, como Babilônia, Assíria, Tiro, mas o que eu quero propor para vocês hoje é algo diferente. Pense nesse texto não como um livro de história, mas como um espelho profético que, mesmo depois de quase 3.000 anos, reflete com uma clareza que chega a assustar as nossas próprias crises de hoje. Crises de poder, de liderança, de justiça e, no fundo, uma crise de fé. O que será que a arrogância da Babilônia tem a ver com as superpotências de hoje? E a corrupção lá em Jerusalém, será que não nos lembra de alguns escândalos que a gente vê por aí, na política e até na religião? O nosso objetivo aqui não é só ficar no passado, é entender a lógica, a gramática de Deus que Isaías nos mostra, para a gente aprender a ler os sinais do nosso tempo. Então se preparem, porque a conversa vai ser profunda. Para guiar a gente nessa jornada, vamos usar essa frase aqui como nossa bússola, nosso fio condutor. Essa ideia, que vem da análise de grandes estudiosos como Barry Webb, é a chave que abre o sentido de tudo que a gente vai ler. Presta atenção. A Babilônia de Isaías não é só aquela cidade antiga lá na Mesopotâmia, não. Não mesmo. Ela se torna um símbolo, um arquétipo de qualquer sistema humano que comete o pecado número 1, achar que é Deus. É o sistema que se coloca no centro de tudo, que quer para si a glória, a lealdade, o controle, que na verdade só pertencem a Deus. E isso, gente, pode ser um império militar, um sistema econômico que só visa o lucro, uma ideologia política que não aceita ser questionada, ou, e aqui dói, até uma igreja que se torna mais importante que o próprio Deus que ela diz servir. E a promessa que ecoa de Isaías até o Apocalipse é uma só, e é bem clara. Todo o sistema que vira Babilônia já tem dentro de si a semente da sua própria queda, porque Deus é soberano e vai julgá-lo. Guardem bem a Sebeia, porque ela vai ser a nossa lente para olhar tudo que vem pela frente. Então, esse aqui vai ser o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai ajustar o foco do nosso espelho profético, entendendo o cenário geopolítico maluco do século 8 a.C. Depois, vamos usar esse espelho para analisar dois gigantes da arrogância. Babilônia, o símbolo do poder político, e Tiro, o símbolo do poder do dinheiro. Na terceira parte, a gente vira o espelho para dentro, para a crise de liderança na própria Jerusalém, vendo o contraste absurdo entre um líder corrupto, o Sebna, e um servo fiel, o Eliaquim. Em seguida, o foco vai ser no próprio profeta. A gente vai ver como Isaías se transforma na própria mensagem de uma forma radical. E por fim, na quinta parte, vamos explorar a tensão incrível que existe nesses capítulos. Essa dança entre um juízo que parece devastador e uma esperança de redenção que surge de onde menos se espera. E aí a gente fecha tudo trazendo a pergunta para nós. Vamos lá? Ok, vamos começar com a nossa primeira sessão, o espelho profético. Para a gente entender as imagens poderosas que Isaías usa, a gente precisa primeiro entender o mundo dele. Pensa assim, estamos no final do século 8 a.C. O Oriente Médio é um verdadeiro tabuleiro de xadrez geopolítico, super instável. E Judá, o reino onde Isaías vive, é uma pecinha bem pequena e frágil nesse jogo, sempre sendo esmagada entre os gigantes. A superpotência da vez é o Império Neo-Assírio, famoso por sua brutalidade. Pensa num exército cruel que deportava todo mundo que conquistava. Ao sul, o Egito, que já foi maioral, tá meio em baixa, mas ainda tenta armar umas alianças para segurar os assírios. E lá no leste, a Babilônia, ainda dominada pela Síria, já começa a mostrar a ambição que um dia tornaria o próximo grande império. É nesse caldeirão fervendo de intrigas, alianças que não duravam nada e ameaças de guerra que a voz de Isaías se levanta. Mas ele não é um comentarista político, ele é o porta-voz do verdadeiro rei da história. Essa parte que a gente está estudando, do capítulo 13 ao 23, faz parte de um tipo de texto muito específico na Bíblia que a gente chama de oráculos contra as nações. A gente encontra isso em outros profetas também, como Jeremias e Ezequiel. E o que é isso, afinal? Basicamente, é uma série de poemas, de profecias, que anunciam o juízo de Deus sobre as várias nações daquela região. Mas aqui, atenção, aqui está o pulo do gato que muda tudo na nossa leitura. Embora as profecias tenham o nome de Babilônia, Filístia, Egito, o público principal que estava ouvindo aquilo era o povo de Judá. O objetivo não era fazer uma torcida organizada tipo, uhul, nossos inimigos vão se ferrar, nada disso. O propósito era teológico, era pastoral. Na prática, o que Isaías estava dizendo para o rei e para o povo era: parem de achar que o exército do Egito vai salvar vocês. Parem de fazer acordos debaixo dos panos com a Babilônia. A segurança de vocês não está na esperteza política, nem na força dos exércitos. A segurança de vocês está em uma única coisa: ser fiel ao Senhor, o Deus que é o verdadeiro rei de todas essas nações que vocês tanto temem ou em quem tanto querem confiar. Percebem a diferença? Então, para a gente fechar essa primeira parte, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a gente se situou no contexto histórico, aquele mundo turbulento do século VIII a.C., com a sombra do Império Assírio por toda a parte.
Segundo, a gente identificou o tema central que conecta tudo: a soberania absoluta de Deus sobre todos os impérios, todos os reis, todos os sistemas que a humanidade cria. Terceiro, e isso é muito importante, um alerta de interpretação. A história é fundamental sim, mas não podemos cair na armadilha de achar que esse texto é só uma relíquia do passado. A mensagem de Isaías é, antes de tudo, teológica, e por isso ela atravessa o tempo. E isso nos leva direto ao quarto ponto, a relevância disso para nós. A tentação de colocar nossa confiança, nossa segurança, nossa esperança em sistemas criados por nós, governos, partidos, ideologias, dinheiro, líderes carismáticos, em vez de colocar em Deus, essa tentação é uma constante na história. Ela está tão viva hoje, no nosso século XXI, quanto estava lá na pequena Jerusalém de Isaías. Muito bem. Agora, na nossa segunda sessão, vamos ver como Isaías pega nações reais e as transforma em estudos de caso, em modelos de rebelião contra Deus que se repetem ao longo da história. Ele não lista todo mundo, mas escolhe alguns exemplos perfeitos, e ele começa com dois pesos pesados, Babilônia e Tiro. Na análise dele, elas deixam de ser só um pontinho no mapa para se tornarem símbolos de duas formas diferentes, mas igualmente perigosas de orgulho. Uma representa o poder político e militar, a outra, o poder do dinheiro. Isaías nos apresenta aqui dois modelos de arrogância que se completam. De um lado, a gente tem Babilônia. Ela é o símbolo do poder político-militar que se acha o máximo, que se idolatra. É o império que baseia sua segurança na força bruta, na capacidade de dominar, controlar e esmagar os outros. A linguagem que Isaías usa contra a Babilônia no capítulo 13 é quase apocalíptica, porque a arrogância dela é uma afronta direta ao governo do próprio Deus. Do outro lado, a gente tem Tiro, lá no capítulo 23. Tiro era a capital do comércio mundial da época, uma potência marítima. Ela representa a idolatria do capital, a arrogância do poder econômico. A mentalidade de Tiro era: nossa segurança não vem de exércitos, vem da nossa riqueza, dos nossos navios, das nossas rotas comerciais, a gente não precisa de Deus, o mercado nos dá tudo. Resumindo, Babilônia confia na espada, Tiro confia na moeda. E Isaías diz: Deus, o Senhor da história, vai julgar as duas. E esse diagnóstico profético, gente, continua sendo uma ferramenta poderosíssima para a gente analisar o mundo hoje. Tem um teólogo, o John Waswald, que faz uma observação genial sobre isso e que aprofunda muito a nossa compreensão. Ele diz que o problema de Tiro não era o comércio em si. Gerar riqueza, fazer negócios, isso não é o problema na visão bíblica. O pecado de Tiro, o centro do problema, era a idolatria de autossuficiência. Era aquela mentalidade perigosa de achar que a economia funciona num mundo à parte, sem moral, sem ter nada a ver com o propósito de Deus, com justiça, com cuidar das pessoas. E essa análise se conecta de um jeito assustador com o que a gente vê hoje e que alguns chamam de bullying econômico. Quando uma superpotência usa seu poder comercial para impor sanções, para manipular a economia de países mais fracos, para forçar decisões políticas, desrespeitando a soberania e causando sofrimento, ela está agindo exatamente com o espírito de Tiro. Ela está pegando o comércio que podia ser uma ferramenta de cooperação e transformando numa arma de controle, tirando de propósito a justiça e Deus da equação. Beleza, então, para a gente recapitular essa segunda parte, a gente viu como Babilônia se torna esse símbolo eterno do poder que se acha divino, que exige lealdade total, e vimos como Tiro se torna o símbolo de um sistema econômico que funciona como se Deus não existisse, onde o lucro é o único Deus. A crítica profética, portanto, é cortante. Deus, o verdadeiro soberano, julga qualquer sistema político ou econômico que nos incentiva a confiar só no ser humano. E a ponte com o nosso tempo é inevitável e nos desafia na cara. Qualquer sistema político que idolatra a nação, que pratica o nacionalismo cego, ou qualquer sistema econômico que coloca o mercado acima das pessoas, está debaixo do mesmo juízo que Isaías anunciou há quase 3.000 anos. Até agora, o espelho profético de Isaías estava virado para fora, para as grandes nações, para os outros. Mas agora, na nossa terceira sessão, no capítulo 22, Isaías faz um movimento brusco, desconfortável e muito corajoso. Ele vira o espelho para dentro de casa. O juízo de Deus não é só para os impérios arrogantes lá de fora. Ele começa, e de forma bem dura, na liderança do próprio povo de Deus, na cidade santa de Jerusalém. E isso nos ensina uma lição fundamental. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima dos padrões de justiça de Deus, especialmente aqueles que têm poder e falam em nome dele. E o personagem que representa essa crise de liderança é um cara chamado Sebna. Ele era um peixe grande, tipo um primeiro-ministro. E o que ele faz com todo esse poder? Isaías nos conta que, no meio de uma crise nacional seríssima, com o exército assírio batendo na porta, a maior preocupação de Sebna não era a cidade, não era o povo, não era nem buscar a Deus. A maior preocupação de Sebna era ele mesmo.
Ele estava usando o poder e o dinheiro público para mandar construir um túmulo de luxo para si mesmo, um monumento para o seu próprio ego. Sebna é um retrato perfeito do líder egocêntrico, corrupto, que vê o poder não como um serviço, mas como um trampolim para ganhar status, luxo e se proteger. É impossível não pensar na semelhança com líderes políticos ou religiosos que hoje usam seus cargos e seus púlpitos não para servir, mas para construir seus próprios impérios de poder, influência e riqueza. A história de Sebna segue um roteiro bem claro, quase uma aula de como Deus lida com esse tipo de líder. O primeiro passo, ele busca um legado pessoal, que é que o nome dele seja lembrado, não o de Deus. O segundo, ele usa o cargo para se promover, o que significa que ele negligencia completamente suas responsabilidades com o povo bem na hora do perigo. E aí vem o terceiro passo, o juízo de Deus. Deus não fica quieto. Pela boca de Isaías, ele anuncia na frente de todo mundo que Sebna vai ser arrancado do seu cargo, vai ser jogado para longe, para o exílio e para a vergonha. E, o que é fundamental, o quarto passo, ele não vai ser só demitido, deixando um buraco, ele vai ser substituído. Isso nos mostra que Deus não só julga a má liderança, mas ele age na história para tirar quem se exalta e para levantar quem vai servir aos seus propósitos. E aqui a gente tem um dos contrastes mais fortes de todo o livro. Deus tira o arrogante Sebna e coloca no lugar um homem chamado Eliaquim, a quem ele chama de meu servo. E a esse Eliaquim Deus entrega um símbolo de autoridade incrível. Ele diz, eu porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Essa chave não é um símbolo de poder para benefício próprio, como era o túmulo de Sebna. É um símbolo de autoridade que vem de Deus e que exige responsabilidade. É autoridade para administrar, para cuidar do povo, para tomar decisões que abrem e fecham portas, que definem destinos. É uma autoridade que serve. E o mais fascinante de tudo é que, séculos depois, lá no livro do Apocalipse, Jesus ressuscitado aparece para a igreja e usa exatamente essa imagem para se descrever. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Isso mostra que o padrão de Deus para toda a liderança é o modelo do serviço humilde de Eliaquim, um padrão que se cumpre perfeitamente em Jesus e não na autopromoção de Sebna. Resumindo então os pontos-chave dessa terceira sessão. Primeiro, a crítica profética é interna. O juízo de Deus não é só para os outros, ele começa dentro da casa de Deus, com seus líderes. Segundo, Sebna se torna esse símbolo universal do líder que abusa do poder, seja na política ou na religião para buscar a própria glória. Terceiro, em total contraste, Eliaquim aparece como o modelo do líder servo, cuja autoridade vem de Deus para servir. E por fim, a aplicação para nós é direta. Esse texto nos chama a ter discernimento para identificar e coragem para denunciar os Sebnas do nosso tempo, principalmente aqueles que usam o nome de Deus para construir seus próprios reinos. Chegamos à nossa quarta sessão, e agora o espelho muda de foco de novo. Já vimos o orgulho dos impérios, a corrupção dos líderes, agora o espelho se vira para o próprio mensageiro, para Isaías, porque essa parte nos ensina uma coisa muito forte. Às vezes, a mensagem de Deus é tão contrária ao que todo mundo pensa, tão urgente, que só falar não adianta. A mensagem precisa ser vivida, encarnada, transformada num ato que choca, que perturba e que força as pessoas a encararem uma verdade que elas preferem ignorar. Parem e pensem na dimensão disso. Não foi um protesto de um dia, nem de uma semana. A ordem que Deus deu a Isaías, lá no capítulo 20, era para ele fazer isso por 3 longos anos. E o ato em si era uma coisa extremamente chocante para a cultura da época. Andar em público nu e descalço. O profeta de Deus, uma figura respeitada, se despindo, não só da roupa, mas do seu status, da sua honra. Ele se torna um espetáculo de vergonha e vulnerabilidade. A pergunta que salta aos olhos é por quê? Para que um ato tão extremo, tão humilhante? A resposta é que o povo de Judá estava prestes a cometer um erro terrível, político e espiritual. Ignorando todos os avisos, a elite de Jerusalém estava fazendo uma aliança militar com o Egito para se rebelar contra a Síria. Ou seja, de novo, eles estavam colocando sua esperança no poder dos homens. Então, Deus manda Isaías fazer esse ato sinal. Ele devia andar nu e descalço como uma encenação ao vivo, um trailer chocante do que ia acontecer com os poderosos egípcios e etíopes. Isaías estava mostrando, antes da hora, a cena da derrota deles, quando seriam levados como prisioneiros pelos assírios, despidos e humilhados. A mensagem era visual, visceral e brutalmente clara. Estão vendo? É essa segurança em que vocês estão confiando? É nisso que vai dar a esperança de vocês? Em vergonha e colapso. Recapitulando os pontos dessa sessão tão forte. Primeiro, a ideia da ação simbólica. O verdadeiro profeta não só fala, ele se torna a mensagem. Segundo, o conteúdo dessa mensagem.
mostrar a loucura e a vergonha que é confiar em poderes humanos. Terceiro, isso nos mostra que a vocação profética é um chamado para ir na contramão, para desafiar o conforto em nome da verdade. E por fim, o chamado que esse texto faz para nós hoje é poderoso. Talvez a igreja precise desesperadamente de mais Isaías nus, ou seja, de testemunhas corajosas, dispostas a abrir mão de status e conforto para denunciar os sistemas de poder do nosso tempo, e de menos líderes que, como Sebna, estão mais preocupados em se dar bem com esses mesmos sistemas. Até agora, a nossa viagem por Isaías foi bem pesada, né? A gente viu impérios arrogantes caindo, líderes corruptos sendo expostos e o juízo de Deus sendo encenado de forma chocante. Seria fácil a gente pensar que a mensagem é só condenação. Mas, na nossa quinta e última sessão de desenvolvimento, a gente vai descobrir talvez a revelação mais impressionante de todas. Mesmo nas profecias mais sombrias, Isaías revela um Deus que não é só poderoso para julgar. É uma soberania que, de forma surpreendente, inclui uma esperança de redenção, que é universal e que transforma o próprio juízo. O roteiro do que Deus está fazendo aqui segue um padrão incrível. Começa com o juízo sobre o orgulho, onde Deus confronta a autossuficiência de todo mundo, inclusive de seu próprio povo. O segundo passo é a desconstrução das falsas seguranças. Deus vai, um por um, mostrando como as alianças políticas, os exércitos e o dinheiro são, na verdade, castelos de areia, incapazes de oferecer a segurança que prometem. Mas depois que tudo isso desmorona, algo inacreditável acontece. No meio dos escombros surge um vislumbre de redenção universal. Inimigos mortais de Israel, como o Egito e a Síria, e centros de idolatria como Tiro, são de forma chocante incluídos no plano de salvação de Deus. Fica claro que Deus derruba para poder reconstruir, só que ele reconstrói sobre um fundamento totalmente novo, a sua graça. E aqui a gente chega no coração da teologia de Isaías. O juízo de Deus nunca é um fim em si mesmo. Ele não é só destrutivo, ele é, na verdade, desconstrutivo. Ele desmonta o mundo velho com seus sistemas de opressão para abrir caminho para uma nova criação de Deus. O exemplo mais radical disso aparece lá no final da profecia contra Tiro, a capital do dinheiro. Depois de anunciar a destruição dela, Isaías diz que depois de um tempo, Tiro vai ser restaurada e seus lucros, antes ganhos com ganância, serão consagrados ao Senhor para ajudar os necessitados. Parem para pensar na radicalidade disso. Deus está dizendo que Ele é tão soberano que pode transformar até as estruturas e os produtos dos sistemas mais corruptos para que sirvam aos seus propósitos de justiça. Isso revela que o plano de Deus não é só salvar as pessoas do mundo, mas redimir todas as áreas da vida, inclusive a economia. Para a gente resumir essa sessão, que é tão importante. Primeiro, a gente aprende a viver com essa tensão da Bíblia. O juízo justo de Deus e a sua graça redentora andam juntos. Não é um ou outro. Segundo, a esperança de Isaías é radicalmente inclusiva. O plano de Deus é muito maior que as fronteiras de Israel. Ele agraça até os inimigos mais odiados, como o Egito e a Síria. Terceiro, a ruína desse mundo velho das nações é o pano de fundo, o solo escuro de onde vai brotar a grande esperança no Messias que vai dominar o resto do livro. E por fim, a gente entende que a redenção que Deus planeja é cósmica. Ele quer transformar os próprios sistemas, políticos e econômicos, para que um dia eles funcionem para a glória dele. A mensagem final não é de desespero, mas de uma esperança radical, de um Deus que fere para poder curar. E assim, a gente chega ao final da nossa conversa. Ufa, foi uma jornada e tanto, né? A gente viajou dos campos de batalha da Mesopotâmia até os portos da Fenícia e entramos nos corredores do poder em Jerusalém. A gente viu o espelho de Isaías refletir a arrogância dos impérios, a corrupção da liderança e a coragem da testemunha fiel. E o mais importante, a gente viu como Deus desmantela todas as falsas seguranças do mundo, não para nos deixar no vazio, mas para abrir caminho para uma esperança muito maior, mais inclusiva e mais transformadora do que a gente poderia imaginar. E agora, no final, o espelho se vira para a gente e ele nos faz uma pergunta que não é teórica, é pessoal. Diante da Babilônia de Tiro, que hoje aparece nos sistemas de poder que exigem a nossa lealdade, que voz a gente vai ser? A gente vai ecoar a arrogância do império confiando na nossa própria força, na nossa riqueza, na nossa ideologia? Diante de Sebna e Eliaquim, que refletem a eterna crise de liderança, seremos nós a voz do líder corrupto que usa o poder para construir um legado pessoal? Ou, diante de Isaías, nu e descalço, um sinal vivo da verdade de Deus num mundo de mentiras, será que a gente vai escolher, com a ajuda de Deus, ser a voz do profeta filial? A resposta para essa pergunta não está só num texto antigo. Ela está nas escolhas que a gente faz hoje, no jeito que a gente vive, em quem a gente confia e a quem de verdade a gente serve. Muito obrigado.